Não são os agricultores que destroem o meio ambiente. Se todos têm clareza que o meio ambiente precisa ser cuidado, quem destrói é a ganância do capital, que quer cada vez produzir capital com maior velocidade, com maior rapidez. Tive a oportunidade de trabalhar com seringueiros, com povos indígenas, com quilombolas, com populações tradicionais, com agricultores familiares. Eu mesmo trabalhei na agricultura até os 17 anos. E o que eu percebi da relação desta população, desses grupos sociais, que de certa forma sempre ficaram na invisibilidade política no Brasil. Primeiro que esses grupos sociais têm uma relação adequada com o meio ambiente. Então a forma como eles se relacionam com o solo, o cuidado com o solo, cuidado com a água, com os rios, o cuidado com a floresta, a relação que tem inclusive com os outros animais, mostrou claramente aquilo que é de conhecimento tradicional de que você precisa cuidar do meio ambiente para poder produzir o alimento. Eles encaram a terra como, ou o solo, podemos dizer assim, como um lugar que provê a vida. E a agricultura, em todo o tempo, em toda a história, ela precisa sempre de subsídios públicos, precisa de apoio do Estado. Ela em toda a agricultura. E ela sempre vai precisar, porque quem está produzindo precisa ter o seu ganho, e quem está consumindo precisa ter acesso ao alimento. Então precisa ter preço para o alimento. E para isso, então, no mundo todo, em todo momento, em toda a história, a agricultura sempre teve subsídio. O que acontece é que aqui no Brasil, o subsídio é dado para esse modelo do agronegócio, da monocultura. A agricultura brasileira hoje é financiada 100% pelo Estado. Menos a agricultura familiar, que é a que produz mais de 70% do que a população brasileira consome todos os dias. O agronegócio ele se preocupa com as commodities para fazer a exportação e o equilíbrio da balança comercial, mas ele não está preocupado em alimentar saudavelmente a população brasileira, ele está preocupado em botar dinheiro no bolso. O governo devia estar muito atento a isso e incentivando as pessoas a cultivar e usando seus recursos para fazer mesmo, promover mesmo a agricultura urbana de várias formas, com política de incentivo, com política de financiamento, com acesso aos terrenos, com fornecimento de composto, de semente, de ferramenta e tudo mais. Nada disso está sendo feito, E a gente está vivendo um momento, de crise, que os vegetais são muito caros, as pessoas muitas vezes optam por uma alimentação industrializada e muito pobre nutricionalmente, porque os vegetais estão muito caros no mercado. São caros no mercado não tanto pela dificuldade de produção, porque para a gente produzir um pé de rúcula é muito mais fácil do que produzir um pacote de salgadinho. Só que o pé de rúcula, às vezes você colhe a rúcula e deixa ela 10 minutos no sol, ela já murcha. O pacote de salgadinho é uma comida morta, que vai ficar mais de um ano na prateleira do mercado. Então, para a lógica do comércio, é mais fácil ter salgadinho do que hortaliça. Então, por isso que as hortaliças são mais caras. Mas a gente pode produzir em casa. O Brasil foi um dos únicos países no mundo que não fez a chamada reforma agrária clássica. Ou seja, no Brasil nunca teve um processo assíduo de distribuição de terra. O que existe são resoluções de conflitos a partir da mobilização dos movimentos populares e sociais de luta pela terra, e o governo acaba então cedendo e resolvendo esses conflitos, mas na história recente do nosso país nunca teve um processo de uma verdadeira distribuição de terra e uma verdadeira reforma agrária. Tanto é que, se tu pegar hoje a questão fundiária brasileira, você vai perceber que 1% dos proprietários brasileiros
são donos de mais de 45% das terras. E é nesse contexto que surge o MST nesse debate, nessa luta em torno da questão agrária e da reforma agrária. Então, ao longo desses 33 anos do MST, hoje existem no país quase 1 milhão de famílias assentadas e que produzem alimento, né? Hoje, na verdade, a gente está numa conjuntura que este caminho da agricultura familiar, da população tradicional, está sendo destruído, está sendo acabado, e aí vai se consolidando e fica como alternativa para o futuro somente do agronegócio, que é, na verdade, uma agricultura da morte. E hoje a gente tem no governo um governo que só aposta no agronegócio, num outro modelo, e, portanto, tirando, primeiro, acabando com os projetos de apoio a essa diversidade da agricultura, negando o direito à terra, ao território, para poder fazer a resistência e poder manter viva essa perspectiva da diversidade da agricultura e da diversidade cultural, nós precisamos também ter o apoio da população nos centros urbanos. Então, as pessoas que são esclarecidas, as pessoas que consomem o alimento, que têm clareza que não quer comer veneno, né, precisa também ter uma atitude política de estar mais presente e apoiar, entendeu? Estes movimentos populares do campo, né? Como também os parlamentares que estão fazendo esse enfrentamento lá no Congresso Nacional. Existe uma confusão e fica se falando que é super importante apoiar o agronegócio, os agrotóxicos, os transgênicos, etc., para salvar as pessoas da fome. Espera lá, uma coisa é alimento, outra coisa é commodity agrícola. Se aquilo que você acha que é belo olhar no prato, né, a diversidade de cores, de alimento, que todo mundo entende que é importante para a saúde, não é o agronegócio que produz. Quem produz é a agricultura familiar. E numa situação de crise econômica como essa que a gente está vivendo no Brasil, é ainda mais importante que as pessoas plantem parte da sua comida. Eu não gosto da ideia de jogar veneno na comida, mas eu entendo que se a gente virasse e falasse assim, bom, a partir de amanhã não se pode mais jogar uma gota de veneno ou de adubo químico nas plantações, realmente a gente ia ter um problema grave, porque a gente nem tem mais solo, né? A gente nem tem mais insumo, a gente nem tem mais composto orgânico suficiente para toda a agricultura do Brasil. De qualquer forma, é necessária uma transição. E essa transição pode começar com redução de danos, pode começar com recuperação da terra. A gente vai precisar sentar, conversar e ir direcionando para as melhores práticas. Então, ao longo de décadas, eles foram obrigados a trabalhar com veneno. Então, você tem uma geração, inclusive, de agricultores familiares que só sabem trabalhar com agroquímico. Então, para ver o desafio que está colocado para a gente, da gente rever este modelo, rever a política de financiamento, rever todas as políticas de apoio à agricultura familiar, sem induzir, entendeu, o uso desse modelo de agricultura que tomou conta do mundo inteiro, que tomou conta, inclusive, do Brasil, e que causa, com consequências graves para a saúde, né, como as pesquisas já vêm demonstrando, né, o quanto que os agrotóxicos vêm causando de mal para a saúde das pessoas, de doenças que são causadas, entendeu? Tem aumentado a incidência de câncer, de Parkinson, de Alzheimer, né, de infertilidade, enfim, é um conjunto muito grande de doenças que hoje as pesquisas estão demonstrando, né, como consequência do consumo de veneno no alimento. Não temos a conta de quanto que o governo gasta para poder curar essas doenças, né? Então, se a gente colocasse na balança, né, o quanto que o Estado, o quanto que o poder público, o quanto que a população gasta, né, para poder curar as doenças que vêm do alimento que a gente consome, tá? A gente ia ver que esse modelo, em vez de dar lucro para o Brasil, dá prejuízo para o Brasil. Então você tem o impacto do veneno para a saúde das pessoas, o impacto do veneno para o solo, para os mananciais, o impacto para a biodiversidade, né, para os animais que são parceiros
da agricultura. Então, este modelo de agricultura, tá, que hoje tomou conta no mundo todo, tá, ele não tem futuro se a gente for pensar, entendeu? Se a gente quer ter uma produção de agricultura que seja saudável, que seja diversa, né, e que seja sustentável do ponto de vista do planeta. No Brasil, tranquilamente, nós temos mais de 1000 variedades de milho, mais de 1000 variedades de mandioca e assim por diante, né? E esse capital, ele quer o contrário, ele quer diminuir cada vez mais. Ele não quer ter 1000 variedades de mandioca, ele quer ter 2, mas ele quer o domínio da patente para você depender do pacote tecnológico que ele vai te oferecer. E nós temos que fazer o contrário. Enquanto mais diversidade, mais a gente vai estar no caminho da resistência e fazendo esse contraponto. Não adianta a gente ficar sentado e querer comer um alimento sadio, tá? E achar que ele vem, que você encontra ele simplesmente e que ele foi produzido ali na gôndola do supermercado. Não. Esse alimento, entendeu? Foi produzido por um agricultor que não tem apoio do governo. De informação em geral da sociedade sobre os processos da indústria alimentar, do agronegócio, da segurança alimentar, etc., ele é muito baixo, né? Então, há muita confusão de conceitos. A gente construiu recentemente essa ideia de que a comida vem de muito longe, não de perto da nossa paisagem. Essa mudança cultural de voltar a ter o hábito de cultivar alimento, ela é super importante. E a gente pode fazer com a nossa mão, não depende de ninguém. Claro que as políticas públicas podem ajudar muito e deveriam ajudar muito. A ONU recomenda que se faça distribuição de terra para poder acabar com a fome no mundo, tá? E no Brasil, na verdade, a gente teve uma política de expulsão dos agricultores para as cidades, inchando as cidades. Tá? E você não tem emprego para todo mundo na cidade. A qualidade de vida na cidade piora quando você vai concentrando. Qual que é o desafio que nós temos que fazer? É fazer com que a educação chegue lá no campo, que o lazer chegue lá no campo, né? Que o acesso à comunicação chegue lá no campo, né? Que o esporte chegue lá no campo. Então não dá para a gente pensar que a juventude, por exemplo, ela poder ficar no campo, ela tem que ter acesso, né, ao lazer, à cultura, à educação. E a minha utopia é, inclusive, um futuro em que água e comida não sejam mercadoria, em que as nossas paisagens sejam comestíveis, que as nossas paisagens voltem a ter nascentes de água limpa, porque está escrito lá nos direitos humanos da ONU, que água e comida são direitos humanos. A gente não pode continuar fazendo isso. Olha, você não tem dinheiro, vai passar fome mesmo do lado de um supermercado abarrotado de comida. Isso é antiético, isso é cruel. A gente constrói o futuro, né? O futuro vai ser aquilo que a gente quiser. A agricultura é uma dança entre a nossa vontade e a vontade da natureza. Então é legal, você planta o que você tem desejo de comer, né? Agora o que vai brotar é o que a natureza vai decidir. Mas já pensou que lindo se a gente andasse pelas nossas ruas e a gente fosse colhendo batatas, espinafre, feijões e chegasse em casa com uma cesta e fizesse o almoço com aquilo que a gente colheu na rua. Isso é super possível.